Salve família, eu sou o Vitor Gnomo e no vlog de hoje a gente vai falar sobre a Freefly Amber 5K. Para falar sobre essa câmera, tô aqui com meu parceiro Rod Cauê, o brabo, maestro. Salve Gnomo! Firmeza. Pai, vamos lá. Primeiro, fala um pouquinho sobre você, depois já vamos engatilhar, falar um pouquinho sobre essa novidade aqui no Brasil, que a gente sabe que só tem 2 unidades até o momento. Bom, galera, prazer estar aqui no canal do Gnomo, obrigado pela oportunidade. Para quem não me conhece, sou Rod Cauê, sou diretor de cena e diretor de fotografia e também sou dono aqui da Film House Rental, locadora de câmera de cinema localizada em São Paulo. E aqui que a gente está agora, né, Gnomo? Estamos na Film House e estamos trazendo essa... Rapidinho, São Paulo na Avenida Paulista. Exatamente. E estamos trazendo essa novidade super legal e super exclusiva, como o Gnomo falou, né? No momento a gente só tem 2 câmeras dessas disponíveis no mercado brasileiro e uma delas é nossa. E essa câmera é a nova Freefly Amber 5K, uma câmera que é, digamos, revolucionária, né? No sentido de high speed, slow motion, e traz muitas novidades legais aí pra galera. High speed, para quem não está acostumado com a nomenclatura, é slow, família. High speed é slow, tem uma galera que não tá ligado. Mas vamos lá, mano. Me fala, o diferencial dessa câmera aqui, me fala sobre trabalhar com essa câmera aqui, sobre... Vamos descomplicar o slow motion falando sobre essa câmera. Ó, eu acho que quando a gente fala em slow motion, rapaziada, para todo mundo entender, no mercado de high speed, até então, as únicas opções que a gente tinha como padrão de high speed no mercado eram as câmeras da Phantom, né? Uma marca consagrada, muito conhecida, que rodou slow motion durante todos os últimos, sei lá, 10, 15 anos do mercado aí. A Phantom é uma câmera muito cara para se comprar, mas também igualmente muito cara para se alugar, e além de ter um preço muito elevado, né, para as produções, ela ainda exige que você tenha um técnico específico, ou seja, você não consegue locar só essa câmera, você tem que locar a câmera e pagar também o cachê do cara que vai cuidar da câmera, o técnico e o técnico de buffer. Esse técnico é responsável pelo buffer, que nada mais é que a câmera fica conectada num cabo que leva para o computador, ele faz o render e processamento desses frames para que você possa visualizar, dar playback para o cliente, enfim. O buffer é um tempo de processamento. Ou seja, a Phantom é uma câmera super burocrática, uma câmera que custa caro e que é lento filmar de Phantom, são muitos processos, etc., apesar de ter uma entrega excelente. E agora a Freefly trouxe uma câmera nova chamada Amber S5K, que é a 2ª geração dessa câmera, né? Fazendo até 5K 600 fps, 4K 800 fps. É uma limitação de frame rate um pouco mais baixa do que as Phantom, né? As Phantom ainda continuam reinando na questão de frame rates mais complexos e mais altos, porém já é suficiente para muita coisa. E o mais legal dessa câmera é que ela não precisa de técnico de buffer, não precisa de um técnico específico, porque ela é muito intuitiva, muito fácil, muito democrática, além de vocês estarem vendo um corpo pequeno, que tem diferentes funções. Você pode usar em gimbal, pode usar em drone de FPV, utilizar o slow motion para diferentes situações. Então eu considero essa câmera revolucionária porque ela está, de certo modo, revolucionando o mercado de slow motion e democratizando o slow motion. Democratizando o slow motion, ou seja, se você está em um trabalho, fazendo um produto, um pack shot, precisa de um super slow, hoje você não necessariamente precisa ter um técnico específico, um técnico a mais, né? Porque lembrando que os técnicos de Phantom, eles não são um primeiro, eles não são um segundo, não, né? É específico. Eles estão no set para cuidar da câmera, para cuidar do software da câmera. Hoje, você tendo uma câmera que ela é mais simples, que ela opera de uma maneira mais fácil, você... Igualmente você falou, democratiza o slow motion, né? Democratiza o high speed. E hoje, o intuito desse vídeo é mostrar o quão simples é operar essa câmera para que as pessoas comecem a entender como que funciona, como que vai ser os próximos passos do slow motion no Brasil. E hoje eu quero mostrar para vocês o quão simples é trabalhar com a Freefly Amber 5K. Vamos lá? Vamos dar uma navegada nesse menu aqui. Vamos falar de corpo primeiro? Vamos mostrar o físico dela? Com certeza. Gente, legal que o Gnomo colocou nesse lance de desmistificar. Muita gente perguntou do funcionamento da Amber. A gente deixou a casa aberta aí nos últimos dias para o pessoal vir aqui em loco testar. E a galera tem aquela memória de ser complicado, né? Toda vez que a gente fala de slow motion, a gente vai lembrar de Phantom. E lembrando de Phantom, a gente vai lembrar de burocracia e complicação, que é o que a gente citou aqui antes. Dessa vez a gente tem uma câmera totalmente intuitiva, mais democrática e, sei lá, posso falar para você sinceramente, basicamente zero burocrática. Então, nesse overview aqui a gente vai entender o que está montado relacionado a hardware, né? O que a gente está de lente, o que a gente está de corpo, qual bocal,
que é o que aqui nesse setup, que está bem simples e minimalista. Depois a gente vai se aprofundar abrindo o menu da câmera, vocês vão entender funcionamento, frame rate, playback, enfim, todas as opções que a gente tem, que não são muitas, é bem objetivo e mais fácil de rodar slow motion do que nunca. Então se liga. Galera, esse aqui é o corpo da câmera, só para vocês terem uma ideia. Então tudo esse quadradinho cinza aqui é o corpo da Amber. E a gente fez um comparativo aqui na Filmhouse, corpo ao lado de corpo, e pasmem, esse corpo sem cage, Komodo sem cage, esse corpo é menor do que a Komodo, rapaziada. Então essa câmera é uma câmera muito pequena, muito compacta, fácil de adaptar em diferentes rigs, diferentes situações e diferentes movimentos, tá? Então aqui a gente vai ter o corpo, aqui em volta a gente tem o cage dela, aqui é top bridge, top handle, aqui plate V-mount, com uma V-mount Anton Bauer de 90 micro, né? Para ficar jus, né? Ficar certinho aqui no corpo da câmera. Aqui a gente tem bridge tilta, saem duas longarinas de fibra de carbono, conectando até nosso suporte lente. Finalmente, na frente a gente está com uma GNE EZ2 1540, ótica linda, maravilhosa, que tem tudo a ver aqui com a Amber, né? Ser zoom, ser fácil, ser prático, pedindo poucos ajustes com diafragma muito luminoso 2.0. Aqui a câmera está com bocal PL para receber uma GNE, mas ela tem duas opções de bocal. Bocal E-mount Sony e bocal PL, no caso aqui a gente está com PL. E aqui a gente tem um braço de tilta com o MagSafe, com o iPhone, né, que você pode simplesmente grudar no ímã, só para controlar menu aí, caso você queira. O ideal do iPhone aqui, do aplicativo, seria ficar com o primeiro assistente de câmera para fazer função de disparador, né, mudar qualquer configuração de ISO, de frame rate, de obturador, etc. Aqui a gente montou só para a gente entender o setup como um todo. Continuando aqui na parte de cima, a gente está com 703 dos mais novos, geração atual da Small HD Ultra Bright, que comba muito bem com a câmera. Então, de maneira geral, a gente está tendo um overview da câmera aqui, side handle também, né? Mas muito simples. O que mudaria aqui de um setup valendo num filme de verdade? Provavelmente a gente poderia entrar com filtro, matchbox, a gente traria com follow focus, né? Controle de foco e transmissor. No mais, é isso, rapaziada. Tá basicamente pronto. Não precisa de computador. Não. Não, o máximo celular. Não, nem do celular a gente precisa, tá? A gente pode rodar só com esse setup sem celular. O celular é um luxo para controlar a câmera de maneira remota, tá? Não precisar de estar controlando a câmera pelos controladores e botões. Mas a câmera independe de qualquer coisa. Uma informação importante, no primeiro lançamento da Amber, nessa primeira versão, nesse package aqui, ela só tem processamento, quer dizer, ela só tem memória interna, tá? Então ela tem 4 TB de SSD NVMe interno aqui, de altíssima velocidade, e a FreeFly lançou um módulo que agora ela aceita cartões externos, timecode, Genlock, etc, que isso aí vai vir na frente, a gente vai trazer ainda, mas é um lançamento muito recente. Então na hora que você for precisar de logar essa câmera, você vai precisar de logar direto no cabo Thunderbolt 4 pro MacBook ou pro Windows com USB-C, tá? Você vem com o computadorzinho aqui do lado. Normal, não, coloca na mesa, normal, vai tomar um café, deixa passando as coisas lá. A transferência dela é de altíssima velocidade, então você não, para logar esses 4 TB, você não vai contando, obviamente, você tem uma porta com compatibilidade, Thunderbolt 3, 4, espaço no HD, a transferência vai ser muito rápida, sem drama, sem problema nenhum, Gnome. Nesse caso específico, nesse job que a gente vai fazer em específico, a gente vai rodar 1 ou 2 cenas no máximo com essa câmera. Então, assim, não tem a preocupação de, puta, encheu, parou o job, fodeu. Não. Tipo assim, a gente vai usar, vai ter o tempo de logar e na maioria das vezes a gente acaba tendo esse tempo, né? Tipo, você vai fazer um filme na parte da manhã. Não é guerrilha, né? Não é guerrilha, né? Na maioria das vezes que você vai fazer slow motion, você vai trabalhar com mais calma, você vai ter que ter mais luz, vai ter que ter mais gente na equipe. Exatamente, aí a gente vai chegar lá, né? Gente, quando você vai trabalhar com slow motion, nesse quesito que o Gnome falou de guerrilha, necessidade de luz, etc, é outra parada, né? Pra gente expor slow motion, a gente vai pegar, né, o frame rate que você está trabalhando, sei lá, 480. Então você vai ter que trabalhar no mínimo com 960 de velocidade de obturador. Você vai ter luz, você vai ter que ter luz para expor tudo isso da maneira correta, né? Então, com certeza, qualquer câmera slow motion vai exigir mais luz, vai exigir um controle maior de set. Não é uma câmera de guerrilha, apesar de poder se fazer FPV, né, colocar elas em situações mais extremas do que uma Phantom, uma câmera tradicional assim. Ainda assim, quanto mais controle você tiver para trabalhar em situações de slow motion, com certeza é melhor, tá? Falando agora um pouco das características da câmera em si. A gente falou de corpo, a gente falou de hardware, né, aqui de setup, de rig que está montado, mas falando de câmera, tinha reforçado com vocês que essa câmera é capaz de fazer até 600 frames em 5K,
800 frames em 4K e assim sucessivamente chegando até 2000 FPS, tá? Entendendo que a gente vai cropando janela, cropando quadro, cropando sensor e ela aumenta o frame rate progressivamente, certo? Então, para fazer o quadro cheio, 600 quadros por segundo, que é coisa pra caramba. Eu até postei um slow motion de uma caminhonete subindo uma duna ontem no meu perfil. Eu acho que depois vale até você colocar, eu te mando esse vídeo, não. O que é o 24 FPS, né, que é o real time de uma câmera de cinema rodando, e o que é um 600 FPS. É absurdo. Vamos fazer uns vídeos aí hoje pra gente pra galera entender. A gente tem o quê? V-Raptor, que faz em 2K. A Raptor é 480 2K. 480 2K. Acho que é isso, né? Faz 240 em 4K, se eu não me engano. Acho que é. Mas assim, acima de 500 frames, eu acho que é só a Ember e Phantom, se eu não me engano. Eu acredito que sim, Em 4K 800 FPS, eu acho que só a Ember sim, com certeza. Vamos aproveitar e falar sobre sensor de câmera, sobre bitrate, sobre o quanto essa câmera pode chegar internamente. Claro. Sensor Super 35. Obrigado. Sensor Super 35, 10 bit interno e Global Shutter, né? Que é um fator muito importante, já que a gente está falando de muito movimento, para a gente realçar isso em slow motion. Global Shutter faz a gente ter muito mais fidelidade dos movimentos, sem distorção, sem gelatinar. Então essas são as características mais legais dessa câmera. Perfil de cor, a gente tem o 709 da Freefly. Aqui a gente tá super estourado, né? Que a gente nem fotometrou pra lá ainda, né, Gnome? Só virou na câmera. Não, a gente fotometrou aqui e virou uma câmera pra lá. E a gente tem um HLG da Freefly, que vai ser um pouco mais parecido com o comportamento de log. Você vai abrir mais a curva do Dynamic Range. Mas essa câmera não tem um grande Dynamic Range, igual câmeras tradicionais em cinema, que a gente fala de 15, 16, até 17, 18 stops. Dynamic Range é mais curto, então você tem que fazer uma exposição na cabeça. Ela não te dá muita margem de erro, né? Então a curva de contraste é bem apertadinha, mas fotometrando direitinho, com certeza é possível tirar materiais belíssimos. Eu acho que o color science dessa câmera também é muito bonito, particularmente falando. Vários outros fotógrafos testaram, assim, não só aqui a nossa câmera da Filmhouse, mas também várias outras pessoas deporam a partir disso, né, a favor disso no mundo. Assim, a galera tá muito feliz com o desempenho de maneira geral. A câmera é incrível, Guilherme. Família, seguinte, agora a gente vai mostrar para vocês o menu da câmera, que é ridículo. Chega a ser ridículo, você nem entra no menu. Ela é tão simples que você não precisa entrar no menu para poder navegar com ele. Essa aqui é a chave seletora, certo? E essa aqui é o botão de confirmação e esse aqui é o botão de REC. São 3 botões, basicamente. Quando você clica aqui na chave seletora, ela vai abrir as opções de menu e metadados aqui do que está sendo captado. Então, ó, eu estou rodando a chave seletora, a gente está navegando aqui pelo menu. Esse é o menu, rapaziada. Vou passar com vocês aqui os pontos principais, mas é muito simples, tá? Então, começando aqui no primeiro, piscando aqui, a gente tem resolução. No caso aqui, a gente está em 4K, certo? Vou colocar em 5K aqui de resolução. Aqui, Time Remaining. Vou manter aqui 16:9 para a gente contextualizar. Aqui eu vou definir Frame Rate. Então, ó, quanto mais eu defino Frame Rate, o obturador está corrigindo para 90 graus, a gente vai subir isso para 180 graus para ser específico, mas vou deixar aqui em 600 frames por segundo. Aqui, controle de ângulo de obturador, então 180 graus, né? Para a gente duplicar a questão do frame rate. Então, em questão de velocidade, seria equivalente a 1.200 de velocidade. Aqui você viu que a gente já perdeu bastante luz e a gente vai compensar de novo no diafragma. Aqui já está exposto certinho, né? Compensando 180 graus para 600 frames numa resolução 5K. Na direita a gente ainda tem controle de ISO. Vocês verem que a gente só tem 3 ISOs disponíveis nesse sensor. É um sensor muito limitado em relação à luminância, né? Característica comum de câmera super slow aí. Então a gente tem 3 opções de ISO, 100, 200 e 400. 400 sendo mais alto. Aqui perfil de cor. Então aqui a gente tem 709, que é o que está setado, e a gente tem o HLG. O HLG, ó, vai abrir mais a curva de contraste, que é o que eu falei anteriormente para vocês, né, Gnome? A gente citou, o HLG vai reduzir a questão de contraste, o que vai abrir mais a percepção do sensor para alta luz e para baixa luz. Ou seja, você sobe mais as baixas e as altas você diminui o contraste, né? Você trabalha com uma outra linha, uma HLG. Você aumenta a curva dinâmica, exatamente. Você aumenta a curva dinâmica. Exatamente, você diminui o contraste. Então a gente tem aqui controle de galvanômetro, temperatura, certo? Aqui, tint, green e magenta. Então, ó, pra cá a gente vai setar mais magenta, pra cá a gente vai deixar mais verde. Aqui nós vamos deixar no 0 para essa situação. Aqui, questão do Project FPS, que nada mais significa quanto que vai rodar o seu playback. Por exemplo, a gente está rodando a 600 frames por segundo aqui, então ele vai dar um playback de 600 para uma timeline de 24, sem segredo. Aqui na última opção diz que
No caso, se a gente tivesse o módulo externo, apareceria um disco externo. Como a gente não está usando o módulo externo, somente o interno, a gente tem a opção de selecionar somente o interno e aqui a gente pode formatar o disco. Basicamente isso. Aqui opções de Wi-Fi, alimentação, fan, numa situação que você está precisando de refrigerar mais a câmera, um dia quente, ou ela está rodando há muito tempo e está respondendo mal nesse sentido. Não é o caso dessa câmera. Essa câmera, o projeto é bem ok, a gente não passou problema nenhum relacionado à refrigeração, mas você pode aumentar a velocidade do fan numa necessidade extrema, tá? Bom, no mais é isso aqui, galera. Tá feito o menu. Que complexo, hein? Cara. Tipo, super intuitivo. Um rolê, né, sei lá, quase um rolê Blackmagic, vamos dizer assim, né, que é muito democrático, todo mundo pode usar, sem ser, é o que eu sempre falo pra galera, todas as câmeras falam a mesma língua. Obviamente tem sotaques diferentes, algumas coisas diferentes, mas é tudo a mesma coisa. Então, entendendo o princípio básico de funcionamento do triângulo de exposição, basicamente isso você vai conseguir, sim, começar a dar um primeiro passo aqui com a Amber e, obviamente, depois você vai criando cada vez mais intimidade com o menu, navegando de forma mais tranquila, mais intuitiva e mais segura pra você rodar. Então, não tem segredo nenhum. Última coisa que eu queria passar com a galera, né? Aqui a gente tem o nome do take, status de câmera, standby ou REC, aqui no caso a gente está standby, versão do firmware que a gente está rodando do sistema, sinal de Wi-Fi, temperatura e voltagem. Agora, uma coisa muito legal, menu de playback. Então já é um menu interno, por exemplo, você está com o seu cliente, você acabou de rodar um take, você quer verificar, então aqui a gente tem o número do take, se você lembrar o número do take, você já pode navegar direto. Ó. Em sets maiores você teria um vídeo assist fazendo um boletim de câmera, né? Exatamente. Então isso já facilitaria muito a vida para você conseguir achar diretamente na câmera. Olha a velocidade de processamento. Olha a velocidade de processamento que a gente tem nessa câmera. É sensacional. E aí você vai definir, ó, sei lá, você quer ver o take 3. Selecionou. Aqui embaixo você vai definir a velocidade do playback. Então você pode rodar 1, 2, 3, 20 vezes. Slow motion, né, galera? Qualquer coisinha dura uma eternidade, então definir a velocidade de playback é muito importante. Ó, nosso playback aqui passou, a gente não viu, não tem problema. Vou dar o pause e aqui eu venho no número do frame, Gnome, onde eu consigo voltar exatamente onde eu quero. E aqui no dial seletor, mostrar com exatidão, ida e volta para o meu cliente, qual foi o take, o fotograma, onde você quer que para. Gente, essa navegação de menu aqui, isso aqui é demais, velho. Porque é muito específico, você consegue ir aonde você quer com alta velocidade, não tem burocracia, não tem buffer, não tem nada. Então, a partir daqui você consegue navegar e ser específico no seu playback. Aqui em cima são os metadados, né, como esse take foi rodado, então aqui no caso foi 4K de resolução, 800 FPS de frame rate, 90 graus de obturador, ISO 200, perfil de cor 9, temperatura 5600. Internamente, galera, essa câmera é isso. E uma dúvida. O playback que a gente está assistindo aqui no monitor, ele, se a gente mandar via videolink, ele chega no monitor do cliente também? Chega. O cliente consegue ver exatamente o que está passando aqui, você consegue dar fast forward ou voltar exatamente no frame que você quer, ele vê tudo em tempo real, todas essas correções. Família, seguinte, tivemos uma aula aqui sobre a FreeFly Amber 5K, tivemos uma aula sobre High Speed com o nosso grandíssimo professor Rod Cauê. E é isso, família. Se inscrevam no canal, se inscrevam no canal do meu parceiro Rod. Irmão, obrigado, Guilherme. Muito obrigado por abrir as portas desse espaço incrível que logo menos a gente vai mostrar no Gnome Visita. E é isso, família. Comenta aí, tira dúvida, manda inbox pra ele, marca de vir aqui, aluga a Amber 5K aqui e tamo junto. Forte!